estamos mais uma vez aqui para termos um culto bem diferente, mas com a mesma dedicação e com o mesmo sentimento de adoração. Agora vamos orar e em seguida nós iremos cantar alguns cânticos para o Senhor. Então vamos orar. Deus Santo e Eterno, Todo-Poderoso, nós te damos graça porque Tu nos dá a oportunidade de Te adorar, de prestar um culto a Ti. Que Tu possa recebê-lo, que Tu possa chegar diante de Ti com aroma agradável, suave. Nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então hoje quem está conosco é Miqueias, que já está nos auxiliando nos louvores. Nós vamos cantar alguns louvores bem conhecidos de todos os irmãos. O primeiro louvor é de todas as tribos. Miqueias. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Inimigos comprados, grande multidão, muitos irão te adorar. Todo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Como é bom louvar ao Senhor, adorar o seu santo nome. O segundo corinho que nós vamos cantar diz: Deus enviou o seu Filho amado para me salvar e perdoar, na cruz morreu por os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Então a nossa grande esperança é a volta do Senhor, porque Ele ressuscitou e virá nos buscar. Então nós vamos cantar esse cântico. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas
eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Nós iremos fazer uma leitura na palavra do Senhor, e dessa leitura vou pedir então que Miqueias possa fazer essa leitura. Salmo 40, versículos 1 ao 5. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Este salmo é importante porque coloca Deus no seu devido lugar, ou seja, controlador, soberano sobre todas as coisas, e também nos coloca no nosso devido lugar, ou seja, totalmente dependente dele. Então, o salmista diz: esperei confiantemente no Senhor. Ele sabe quem é Deus e ele sabe que não tem a capacidade de resolver todas as questões, todas as dificuldades da vida sem o auxílio de Deus. É por isso que ele então começa deste jeito. E ele também nos diz que ele nos tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os nossos pés sobre a rocha, firmou os nossos passos. E esse salmo tem tudo a ver com a música que nós iremos cantar. É um corinho bem conhecido, chamado Conheci o Mundo Mal. Conheci o mundo mal e com ele seus amigos me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum onde a paz pudesse ser a verdade pra eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro, e assim que me salvou.
Conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre e Salvador. Quero dar o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. E assim Ele me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim, Ele me salvou. Fomos salvos pelo Senhor e essa salvação nos transformou em discípulo do Senhor. Mas você já deve ter notado, percebido, como nos nossos dias tem sido fácil se declarar discípulo do Senhor, ser identificado como evangélico. Eu não sei se você sabe como é que se faz a cópia de uma chave, mas para fazer a cópia de uma chave é necessário você colocar a chave principal e ela vai servir de guia para que a outra chave possa ser feita. Então ela é uma cópia, ela vai ser um modelo exato da chave principal. Quando nós falamos de ser discípulo do Senhor, o padrão que nós temos é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o mestre e nós somos os seus discípulos. Então, infelizmente, nós observamos nos nossos dias muitos padrões de cristãos, muitos padrões de evangelho. Então, é difícil a gente saber qual padrão estabelecido pelas igrejas se nós não olharmos para o principal, para o exemplo principal, para o molde que deve ser, então, imitado, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando nós vamos para as Escrituras, o Senhor Jesus, ele diz claramente quem são os seus discípulos. Eu tenho de entender que discípulo é um aluno, discípulo é um aprendiz, é aquele que segue o mestre, é alguém que confia e acredita no seu mestre, segue suas palavras, segue o seu exemplo, o seu comportamento. Então, esse é um discípulo. E o Senhor Jesus Cristo, ele identificou os seus discípulos. Nós temos pelo menos 4 textos que nos mostram quem são os discípulos do Senhor. O primeiro texto nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 31 e 32. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e verso 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o Senhor Jesus está identificando aqui o seu discípulo, e essa primeira característica que nós observamos é que um cristão, um discípulo do Senhor Jesus, ele permanece na palavra de Deus, na sua palavra. Ele tem então um envolvimento de forma contínua com sua palavra. É isso que ele está declarando. Então, permanecer tem a ideia de aguentar, de não partir, de continuar presente, de não deixar perecer, de esperar na palavra de Deus e pela palavra de Deus acerca de suas ações
de suas atitudes, de suas palavras. Então, o Senhor está dizendo, olha, aquele que é meu discípulo, esse permanece na minha palavra, esse não se desvia dela, não abandona a palavra de Deus, não vai para outras ideologias, outras filosofias, permanece na que o Senhor Jesus determinou. E essa intimidade com a palavra de Deus vai fazer com que ele enxergue a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Ele vai dizer em João, capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando o Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará, é porque essa intimidade com a palavra de Deus vai fazer com que ele enxergue a verdade e então não será mais escravo do engano, escravo da mentira. Mas para que isso aconteça, ele tem de permanecer na palavra de Deus, ele tem de estar envolvido na palavra de Deus. Então, o quanto você está envolvido na palavra de Deus vai mostrar se você realmente é discípulo do Senhor ou não é. Então, esse é o padrão. Essa é uma primeira característica que deve ser considerada. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 34 e no verso 35, o Senhor Jesus também dá uma segunda característica dos seus discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então o Senhor está mostrando aqui uma segunda característica do seu discípulo, daquele que segue ao Senhor, é um amor pelos outros. É um amor sem fingimento, um amor sem hipocrisia, um amor sem esperar receber nada em troca. Esse tipo de amor é um amor que nós recebemos de Deus, e o Senhor Jesus está dizendo que quando nós manifestamos esse tipo de amor, nós verdadeiramente somos discípulos seus. Lá em 1 João capítulo 3, verso 1, é-nos dito que o amor de Deus nos concedeu foi tão grande que nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por conta do seu amor. Então, esse tipo de amor que o discípulo do Senhor deve manifestar. Então, somos discípulos do Senhor, nós amamos o próximo, nós amamos os nossos irmãos, um amor sem fingimento, sem hipocrisia, sem esperar nada em troca. É esse tipo de amor que o Senhor está falando. Um amor sacrificial, um amor fraternal, um amor que é capaz de, mesmo sendo ofendido, perdoar. Um amor que, mesmo sendo ofendido por alguém, ainda está pronto a ajudar. Então, é um amor que caracteriza um discípulo do Senhor. Temos muitos seguidores do Senhor, crentes evangélicos, como assim são identificados. Mas os verdadeiros discípulos têm essas características. Primeiro, envolvimento com a sua palavra. Permanece na palavra de Deus. Segundo, manifesta o amor sem fingimento e sem esperar nada em troca. Mas olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 15, verso 4. Evangelho de João, capítulo 15, verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, que dei muito frutos, e assim vos tornarei meus discípulos. Então o Senhor está dizendo que outra característica de um discípulo seu é que ele produz, ele não é estéril. Então, o discípulo do Senhor, ele produz, ele recebe, mas também dá. Ele é agraciado, mas ele também agracia a outros. Então, o verdadeiro cristão, ele produz fruto.
Ou seja, ele faz outros discípulos. Alguém que segue o Senhor Jesus, ele não pode ser improdutivo. Alguém que diz que é discípulo do Senhor, mas nunca produziu um fruto sequer, nunca fez um discípulo, ele precisa avaliar bem a sua fé. O Senhor diz que nós, estando nele, nós vamos produzir frutos. Nós vamos gerar frutos. Nós não seremos uma árvore estéril. Então, quando o Senhor define os seus discípulos, ele já dá suas características. Permanece na sua palavra. Ama o próximo com amor sem hipocrisia. Produz frutos. Não é estéril. Mas em Lucas capítulo 14, ele ainda nos mostra uma quarta característica. Verso 26 de Lucas 14. Se alguém vê a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e não venha após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tens, não pode ser meu discípulo. Então, essas palavras do Senhor aqui é muito forte. Essa característica é uma característica bem marcante na vida de um discípulo. Um discípulo do Senhor, ele renuncia a tudo e ele tem a Cristo em primeiro lugar. Cristo é a primazia de sua vida. É Cristo que está sentado no trono do seu coração. Se isso não acontece, não somos discípulos do Senhor. Se essa não é a verdade para a nossa vida, nós não somos discípulos do Senhor. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo: se você ama a sua família, se você ama outra pessoa mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. E não podemos entender que o Senhor Jesus está ensinando a odiar, a aborrecer, a ter raiva dos nossos pais, dos nossos familiares. De forma nenhuma. O que ele está dizendo é que o nosso amor, o amor que nós devemos ter até pelos nossos familiares, quando comparado ao amor que temos pelo Senhor Jesus, tem de ser inferior. O amor ao Senhor tem de ser maior. E isso em qualquer área de nossa vida. Se nós colocarmos qualquer coisa acima do amor ao Senhor Jesus, nós não podemos ser discípulos do Senhor. É o próprio Senhor Jesus que diz: quando os nossos interesses estão em primeiro lugar, não somos discípulos do Senhor. Quando os nossos desejos, quando os nossos familiares estão em primeiro lugar, não somos discípulos do Senhor. São palavras duras, mas que mostram claramente o que é ser um discípulo do Senhor. Se você não renunciar todas as coisas, se no seu coração o Senhor Jesus não for o rei, não for ele que estiver sentado, nós teremos dificuldade com relação à nossa vida cristã. Porque um discípulo do Senhor, ele renuncia a tudo. Somos discípulos do Senhor? Então nós temos de ter essas características. O discípulo do Senhor, ele tem a palavra de Deus em sua vida. Ele permanece na palavra, ele se envolve com essa palavra. Um discípulo do Senhor, ele ama o próximo, ama as pessoas sem nenhum interesse, sem buscar nada em troca. Ele tem um amor sacrificial, ele tem um amor fraternal. Não porque vai receber nada daquela pessoa, daquele irmão, mas porque ele realmente ama. Um discípulo do Senhor, ele produz, ele não é estéril, ele frutifica. E um discípulo do Senhor, ele renuncia a tudo. Cristo é a primazia de sua vida. Cristo está em primeiro lugar. Então, quando nós consideramos essas características, somos nós discípulos do Senhor? Essa resposta é importante. Ela é importante porque ela vai nos dar um norte, um guia para a nossa vida cristã.
Ela serve de espelho. Eu contemplo a minha imagem nessas características? Se sim, graças a Deus. Se não, preciso mudar. Preciso ter uma nova direção, dar uma nova direção à minha vida, para que realmente eu possa ser um discípulo de Cristo. É importante ter uma vida que agrada ao Senhor. E para ter uma vida que agrada ao Senhor, nós devemos seguir os seus mandamentos, os seus preceitos. O Salmo 19 vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, devemos buscar essas coisas. Buscar a palavra do Senhor e assim dirigir a nossa vida através dela. Então, você é um discípulo do Senhor? Que a resposta possa ser positiva. Vamos cantar mais um canto. Não tinha nem combinado esse ainda com Miqueias, né? Mas aquele canto que diz: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente, hoje fala toda a gente, pois Cristo deu o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Como é bom ter a vida mudada, transformada pelo Senhor. Então somos discípulos do Senhor e somos porque Ele transformou a nossa vida, mudou a nossa vida. Foi uma grande alegria estar novamente com os irmãos, compartilhando as leitura da palavra de Deus, como também a pregação da palavra de Deus. Apesar de tudo, nós confiamos que o Senhor está no controle e no tempo certo nós estaremos nos reunindo novamente. Então, um grande abraço a todos os irmãos, Deus possa estar abençoando, vamos estar orando uns pelos outros e com a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Então vamos orar. Deus Santo e Eterno, Todo-Poderoso, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, porque sabemos que em Tuas mãos as nossas vidas estão bem guardadas, porque a Tua vontade, o Teu querer é sempre o melhor para nós. E nós louvamos o Teu nome por isso. Então, que Tu possa, Senhor, estar conosco, nos dar, Senhor, a Tua direção nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, para que possamos em tudo, Senhor, refletir o Teu Evangelho, o Teu amor e a Tua justiça. Nos abençoa, Pai. Nos dá, Senhor, uma semana em Tua presença. É essa oração que fazemos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe.